Está entrando no ar. Você precisa saber. Muitas dicas para o seu dia a dia. Você precisa saber. A paz do Senhor Jesus, que bom tê-lo mais uma vez no nosso programa que está iniciando mais um episódio do Você Precisa Saber. E se você está nos acompanhando pela TV Manaim e alguns às vezes pelo canal oficial da igreja no YouTube, aproveita para se inscrever no canal, caso não seja inscrito. Agora você pode curtir, comentar e compartilhar, porque eu tenho certeza que o assunto de hoje, várias pessoas do seu conhecimento poderão receber esse ensino e ser beneficiadas. Então, lembre-se, compartilhe o conteúdo, porque assim como eu, nós aprendemos todo o programa, nem aprende mais um pouquinho, não é verdade? Então pode compartilhar à vontade, fazer seu comentário, e o seu comentário, por certo, eu já vou conversar com o entrevistado, eu tenho certeza que ele vai lá olhar o seu comentário e te dar mais detalhes sobre isso, tá bom? Hoje, nosso tema é um tema muito interessante, o tema é seguro de vida como ferramenta de proteção de renda e planejamento sucessório. Não é interessante? Eu estou curioso, hein? Tem muita coisa boa. E quem vai falar é um especialista. Ele é especialista em investimentos, né? Seguros e previdência privada, corretor de seguros da SUSEP, especialista em investimentos pela Ambima, CPA 20, pós-graduado em gestão e estratégia de negócios pela FUCAP, bacharel em Direito e membro também da igreja aqui de Goiabeira, pastor ungido, está lá na igreja de Goiabeira, o nosso querido amigo de muitos anos, Vinícius Lima Leão. Que prazer tê-lo aqui no programa hoje. Prazer, pastor Alas, paz do Senhor, paz do Senhor a todos. É bom poder contribuir um pouquinho aqui no programa. Que bom, Vinícius a gente já conhece de muitos anos, desde a época era solteiro ainda, jovem, grupo de louvor, né? A gente já conhece o Vinícius de muito tempo, que bom. Nós estávamos planejando esse bate-papo já há alguns meses, mas agora chegou a hora, né, Vinícius? Graças a Deus. Mas vem lá, nós estamos dentro desse programa, né? E nós temos visto que esse aspecto financeiro é uma preocupação de todos, né? Diante, principalmente, do contexto que nós vivemos, né? Da economia, né? Então, esse assunto eu acho que é importante para elucidar, trazer clareza de que a gente pode fazer. Às vezes a gente não faz por limites próprios, né? Eu não sei, não vou conseguir. Então a ideia do programa é que dá uma luz, a abertura para que você ouça e vê que existe formas de você, dentro desse contexto, trabalhar. Então eu vou começar perguntando ao Vinícius sobre seguro de vida. É só para a morte, Vinícius? Não. Seguro de vida, a maioria das coberturas dele são para recompor renda, para ajudar justamente no momento de imprevisto, né? A Bíblia ela nos ensina muito sobre imprevisto, sobre escassez, né? José no Egito, né? O sonho, a administração dele, ele reservou ali o que sobrou do período de fartura para o período de escassez. E o seguro de vida ele tem muito esse contexto, com ferramentas para uma questão de uma doença, de uma invalidez, uma incapacidade temporária, né? O brasileiro, infelizmente, ele tem muito a cultura de fazer seguro de tijolo e de lata, né? De carro, de casa, de galpão, mas o seguro de vida ele é pouco difundido porque justamente tem esse preconceito, até mesmo por faltar muitas informações financeiras na educação nossa, né? Na base. Só que o seguro de vida ele é fundamental para justamente recompor a renda no período de dificuldade. Então é muito importante a gente difundir esse conceito. Isso é cultural, né? Você mencionou e é verdade, né? Quando fala assim seguro, às vezes você fala no seguro, eu lembro do tempo que você falava de seguro, as pessoas dizem, não, pra quê, né? Não estou morrendo, né? Que negócio, associando sempre ao aspecto da morte, né? E vem muito da nossa base cultural, sabe, pastor Alas? Por exemplo, os pais do senhor tiveram quantos filhos? 4. 4, né? Mas tem famílias, por exemplo, meus avós tiveram 10. Porque antigamente os filhos eram a aposentadoria dos pais. Uma sociedade agropastoril igual a nossa, até hoje a grande indústria do país é o agro, né? Então os filhos tomavam conta das fazendas, os pais ficavam idosos, né? Os filhos que cuidavam dos pais. Só que cada vez menos a população tem casado mais tarde,
têm tido filhos mais tarde, ou muitos até poucos filhos, ou nem isso. Então, se nós não tivermos dispositivos financeiros para cuidar no momento em que nós precisarmos, quem vai cuidar de nós, né? Então, é importante esse amadurecimento para esse momento da sociedade, né? A palavra seguro, inclusive, ela vem do latim securus, que é justamente afastar o perigo. Então, ele não está associado só com a ausência, né? A gente não gosta muito de falar em morte, que as pessoas, né? A ausência. E a ausência pode não ser só física. Por exemplo, tem a ausência financeira. Você pode estar vivo, mas um acidente, uma doença te impede de produzir renda. Como é que fica a sua vida daqui para frente? Então, é importante ter esse cuidado. Verdade. Então vamos falar dessas coberturas em vida. Como elas funcionam na prática? Nós temos várias coberturas em vida. Por exemplo, a invalidez pode ser por doença ou por acidente. Então, as seguradoras, elas têm uma cobertura que, no momento de um sinistro, que é o sinistro, que acontece um fato, né, que gera a causa da indenização da cobertura, você vai receber um aporte financeiro. Então, pensa você, do dia para a noite, a cadeira que você está sentado, ela vira uma cadeira de rodas. A sua vida financeira vai mudar? A sua condição de trabalho, ela não é afetada? Então, uma indenização nesse momento, ela te dá o conforto para você se programar, se adaptar à nova realidade, procurar uma nova formação ou de repente, viver o resto da vida, né? Isso no caso de uma invalidez permanente. Agora temos também momentos de incapacidade temporária. Nós temos vários, e isso é muito usado para profissionais liberais, médicos, dentistas, advogados, contadores, empresários também, dependendo do ramo. Se ele não atuar, a empresa dele não gera renda. Então pensa você ficar 60 dias sem poder trabalhar. Consultório, com a agenda lotada, você às vezes tem que pagar um outro profissional para atender os seus pacientes, para não deixá-los na mão, e você tem que se cuidar no momento, seja num acidente ou numa doença. Então a seguradora ela vai pagar a renda naquele período de afastamento, né? O INSS tem o auxílio-doença, só que ele tem limitadores, ele demora a sair. A seguradora não, você contrata a cobertura chamada de diária de incapacidade temporária. Tem seguradora que vai pagar a sua renda por 1 ou até 2 anos de afastamento. Sempre temporário, não total. O afastamento total vai para a cobertura de invalidez. A temporária, você vai ter esse suporte financeiro nesse momento para você focar justamente na sua recuperação sem dor de cabeça. Uma outra cobertura muito importante, diagnóstico de doenças graves. A maioria das seguradoras tem até 30 doenças cobertas. Parkinson, esclerose múltipla, infarto, AVC, câncer. E tem diferença de seguradoras, porque tem umas cobrem já no estágio leve de câncer, outras só no moderado ou grave. Então, concorda comigo, pastor, que o senhor teve um diagnóstico de uma doença grave, um aporte financeiro, ele não é um diferencial na luta pela cura? Com certeza. Às vezes tem aquela briga com o plano de saúde, você quer um tratamento mais avançado, o plano não cobre, ele quer bancar o tratamento mais conservador. Até você resolver isso, você tendo um aporte financeiro, cada minuto na luta contra uma doença faz sentido você ter esse suporte. E esse dinheiro não é obrigatoriamente necessário usar para o tratamento, você usa para a forma que quiser. Algumas doenças, por exemplo, elas não têm cura e as pessoas preferem, eu vou viajar, eu vou curtir esse resto de vida com a família. É liberalidade do segurado, mas um aporte financeiro que você contrata para justamente no momento de grande dificuldade você ter um respiro e poder cuidar da sua família, da sua saúde ou do seu negócio. Com certeza. E aí no tema nós falamos foi mencionado também o planejamento sucessório. Aí eu pergunto, como o seguro de vida entra nisso? Essa é um grande diferencial, principalmente no momento que nós vemos tanta reforma tributária, tantas questões de imposto mudando. O seguro de vida é um dos únicos instrumentos financeiros que não tem incidência do ITCMD no momento da ausência. O que é o ITCMD? É o Imposto de Transmissão Causa-Mortes. Então, os estados do sudeste do Brasil ainda estão com imposto em 4%, no Nordeste já cobra 8%, né? A alíquota máxima de imposto no Brasil é 8%. Com a reforma tributária que já foi aprovada e está sendo regulamentada, isso vai ter um escalonamento, vai ser progressivo esse imposto. Mas, por exemplo, você tem um imóvel de R$1 milhão, o custo do inventário, né, quando nós nos ausentamos
venhamos a faltar para a família, para você transferir isso para os seus herdeiros, no Brasil hoje é de 15% a 20%, contando imposto, cartório, advogado, custas judiciais. Com a reforma tributária, que foi aprovada e está sendo regulamentada, se estima que vai chegar a 33% de custo para imposto. Países desenvolvidos como França, Japão, Coreia do Sul, o custo do inventário chega a 60%. Então, se você tem um imóvel de 1 milhão, 330 mil, 33%, aproximadamente com a nova reforma tributária, vai ser para poder liberar esse imóvel para a família, para vender ou para transferir. Com um seguro de vida, R$1 milhão, a família recebe essa indenização líquida, sem imposto, sem inventário, porque o inventário, além de caro, ele é demorado, né? Nós vemos aí casos de famílias que ficam 5, 10, 15, 20 anos para poder liberar os bens. E não é só imóveis, aplicações financeiras também. Então o imposto, o seguro de vida, ele vem justamente como uma válvula de escape para o inventário e para os impostos. Grandes famílias, empresas, pessoas de bens contratam o seguro de vida não porque não tem recurso, mas é uma forma de apoiar a família até que o inventário seja concluído e os bens sejam liberados para uso da família. Então é um recurso que você aloca calculando o tamanho do patrimônio da família, tamanho do custo com o inventário, para que a família não passe dificuldade no momento da sua falta. Perfeito. O INSS cobre essas situações de afastamento ou falecimento? O INSS cobre, mas o INSS ele foi feito pensando não na cobertura individual, no coletivo. Então tem várias assistências que têm limitações. Então, por exemplo, você não sabe ao certo quanto que você vai ter de indenização, você contribui lá durante vários anos. Vários são os casos das pessoas se surpreenderem. Poxa, eu contribuí sobre o teto vários anos e recebi menos metade do teto. Então você não tem previsibilidade. E no momento de escassez, no momento de instabilidade, você não ter previsibilidade é um risco muito grande. Então, faz muito sentido você ter uma cobertura de seguro onde você tem garantido o valor que você vai receber. E fora disso, o tempo de espera, né? Hoje você tem uma fila de espera aí de 6 meses a 1 ano para começar a receber o benefício. Então, você sofreu um acidente, você começar a receber a indenização daqui a 6 meses, 1 ano, quer dizer, a situação financeira até se agrava, né? A gente até, nas consultorias que realizamos, nós gostamos sempre de deixar claro para o cliente, você teve um acidente, uma doença. Num primeiro momento, a dor financeira ela não é a grande preocupação. Naquele momento você está preocupado com a sua saúde, você está preocupado com a sua família, em se restabelecer o mais rápido possível. Só que com o passar dos meses, o passar das semanas, os boletos eles vão continuar chegando. Então, aquela dor financeira que não era preocupação, passado 1, 2, 3 meses, ela se torna uma grande dor. E aí se agrava com a dor da saúde, a dor do impacto do acidente ou da doença. E aí você fica com mais um problema para cuidar. Então, por isso que o seguro ele deve entrar no planejamento financeiro de toda a família. Porque em algum momento ou outro, alguma cobertura vai ser usada. E é por isso que é necessário estar dentro do orçamento. Perfeito. Já que nós falamos em valores, eu pergunto, o seguro de vida é um produto caro? Não. É um dos produtos mais acessíveis que tem. E eu costumo dizer, pastor, que não existe seguro de vida caro. Existe padrão de vida a ser segurado. Então, se você tem um padrão de vida alto, o seu seguro de vida ele vai ser proporcionalmente compatível com ele. Agora, por exemplo, a cobertura de morte é uma das mais baratas, morte natural, morte acidental. Coberturas que são mais caras, a diária de capacidade temporária, a invalidez, diagnóstico de doenças graves. Tem um estudo recente que o Brasil, até 2050, vai aumentar em 98% os casos de câncer, fruto da alimentação, qualidade de vida, falta de exercício. Então, essas coberturas são mais caras justamente pelo número maior de acionamentos. Uma coisa que influi muito no seguro, no preço dele, é a estatística. Então, quanto mais se usa aquela cobertura, ela acaba ficando mais cara. Mas um seguro, por exemplo, uma cobertura de R$1 milhão, ela nunca vai custar R$1 milhão. No final das contas, você pode pegar, fazer um exercício, fazer uma simulação de um seguro de vida, cotar, multiplicar até 100 anos, você vai ver que nunca você vai ter pagado R$1 milhão se você contratou R$1 milhão. Por quê? Existe uma coisa chamada de mutualismo, é toda a sociedade contribuindo
as seguradoras fazendo a gestão para que o risco seja dividido. Então, o seguro de vida não é um produto barato, não é um produto caro. Perfeito. Eu já fiz a experiência a respeito de seguro de vida e fiquei surpreso com o valor de um seguro residencial, né? Influenciava tantas coisas e ainda tinha direito a encanador, eletricista, um monte de coisa agregada. Exatamente, né? assistências. E assistência, eu fiquei impressionado que o valor não é nada que atrapalhe o orçamento de uma família, né? Mas vamos lá. Então eu quero dizer, qual a mensagem que você deixa para quem ainda não contratou um seguro de vida? Olha, é essencial você ter um seguro de vida, e não é só para a morte. Você pode estar nos assistindo, eu sou solteiro, não tenho filhos, sou casado, mas não tenho filhos, mas e se você não puder trabalhar? Seja aí definitivamente ou por um tempo, né? E entender o principal motivo de se fazer um seguro. Por exemplo, se faz muito seguro de carro no Brasil, quase que automaticamente, muito pensando em quê, pastor? Que as pessoas mais pensam quando fazem seguro de carro? No caso de um acidente, perda do total, roubo. Né? Só que o risco maior de um seguro de carro não é o roubo, é justamente o dano a um terceiro. Pensa você num acidente causar a invalidez de uma pessoa. Qual o preço de uma pessoa de 30 anos que ganha 2 salários mínimos ficar inválido pro resto da vida? Com essa pessoa faltar, você involuntariamente causar esse acidente. O carro, você pode financiar, você faz um consórcio, você compra outro. Mas a vida. Então, nós temos que sempre pensar no impacto na vida, na nossa e na do outro. O seguro, ele é muito mais do que proteger o bem, ele vai proteger a estabilidade financeira da sua família. E isso não tem preço. Com certeza. Bem, nós estamos chegando ao final de mais um programa. Eu queria pedir ao querido Vinícius que pudesse fazer as suas considerações finais, alguma coisa que você queria deixar para os telespectadores, nossos ouvintes, sobre esse assunto, esse tema tão importante. Por vezes, né, nós vivemos uma sociedade no Brasil muito endividada, muitas questões, crises econômicas, mas faça o estudo do seu orçamento. Se o seguro não cabe no seu orçamento, você precisa revisar, porque ele é a pedra fundamental que vai dar estabilidade para todas as outras coisas. Nós trabalhamos, buscamos acumular bens, a nossa independência financeira, mas no meio do caminho sempre pode ter uma situação que pode desmoronar com isso tudo. E é importante você ter dispositivos como seguro de vida, como previdência privada, que é um outro tema importante, contando com o INSS que não está dando conta, e outras situações para que você não chegue no fim da vida e passe por dificuldades. Quero agradecer a presença do Vinícius, foi um prazer tê-lo no programa, e eu já vi que nós temos assunto para fazer um próximo, tá bom? Já deixo o meu convite antecipado para uma próxima oportunidade, tá, Vinícius? Obrigado, pastor. Obrigado a todos. Deus abençoe. Então, você que nos assistiu, quanta coisa importante nós aprendemos hoje, não é verdade? Eu tenho certeza que você conhece pessoas, amigos, parentes, independente se é da igreja ou não, que precisam dessa informação. Então, compartilhe o link com essas pessoas, mande para o seu parente, para o seu vizinho, para o seu amigo, seu colega de trabalho, seu colega na faculdade, não importa. Mande para ele, para que ele possa ser beneficiado com essas informações. Tá? Você também pode curtir, comentar. Se você comentar, eu vou pedir ao Vinícius que ele dê uma olhadinha lá no dia que saiu o programa, para eu ver seu comentário e te responder pessoalmente também, tá bom? E compartilhe o programa e seja bem-vindo à próxima edição do Você Precisa Saber. Um grande abraço e a paz do Senhor Jesus. Você precisa saber.